No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Rosa vai procurar Samuel em busca de apoio. Preocupada, a matriarca pedirá ajuda para lidar com Jaques, temendo que o filho volte a ultrapassar limites perigosos. Ao mesmo tempo, Filipa será tomada por memórias confusas e chegará a confundir o vilão com Abel, mas deixará claro que não deseja de forma alguma se aproximar do cunhado. Enquanto isso, uma tragédia movimentará a mansão. Deco cairá da varanda do quarto de Jaques durante uma confusão inesperada. Nina ficará em choque e gritará por socorro. Mas o vilão, para se proteger de suspeitas, chamará a polícia imediatamente. Do lado de fora, Durval e Vespa começarão a desconfiar da ausência repentina do comparsa e levantarão a possibilidade de que algo grave possa ter acontecido com ele. Em outra frente, Davi ficará intrigado ao descobrir, por meio de uma conversa antiga, que Jaques foi apaixonado por Olivia no passado. A revelação despertará nele o desejo de investigar mais sobre os segredos obscuros do rival. Ainda na fábrica, o rapaz também notará os olhares silenciosos de Jaques para Filipa, percebendo um interesse velado que poderá usar contra o vilão no momento certo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e deixe nos comentários uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Stephanie abrirá o coração para Léo e revelará que sofreu um burnout. Emocionada, a jovem garantirá à irmã que decidiu buscar tratamento e não vai deixar que a doença destrua sua vontade de viver. Já no núcleo de amizade, Caco recorrerá a Gisele e pedirá ajuda para se aproximar de Ayla, demonstrando fragilidade e esperança. Pan vai confrontar Samuel, exigindo providências imediatas para resolver os banheiros precários das funcionárias, deixando claro que não aceitará descaso. Na Boaz, Lorena e Marília continuarão encantadas com o talento e a dedicação de Ryan, que conquista espaço e respeito sem perceber que é observado com carinho pelas duas. Para encerrar, Samuel convocará uma votação sobre os novos direitos trabalhistas da fábrica e ficará em choque ao ver Davi surpreender a todos ao apoiar Jaques em vez dos operários, acirrando ainda mais os conflitos dentro da empresa. Davi vai surpreender. Após semanas apagado, ressentido e praticamente esquecido da trama, o riquinho voltará a ter destaque e uma nova chance no amor. O destino vai colocar em seu caminho uma personagem explosiva. Bárbara, a vilã que parecia ter desaparecido de vez, mas ressurgirá das cinzas em uma reviravolta arrebatadora. Ele, que passou boa parte da novela remoendo o fim de seu namoro com Léo, mergulhado no ciúme e na frustração por ver Samuel se aproximar cada vez mais da babá, não conseguiu impedir que o romance florescesse entre os dois. Cansado de ser espectador da própria vida, Davi finalmente reacenderá seu espírito conquistador e se jogará de vez em uma nova paixão. E essa paixão não será por qualquer uma. Bárbara voltará cheia de marra, sedução e mistério. Depois de meses afastada, a lutadora desembarcará de forma inusitada. Deportada dos Estados Unidos, após se envolver em confusão durante o período em que integrava uma equipe de atletas internacionais. De volta ao Brasil, sem muito glamour e com a ficha marcada, a vilã decidirá retomar as aulas de kickboxing no Galpão de São Cristóvão, seu antigo reduto de treinos. É justamente nesse cenário que o reencontro com Davi acontecerá. O riquinho aparecerá no espaço com a desculpa de conhecer melhor os equipamentos, mas na verdade curioso pela fama da moça. Bárbara, com seu jeito imponente, logo chamará sua atenção. O clima de provocação surgirá de imediato, mas a reviravolta ficará ainda mais saborosa quando ambos se derem conta de que estão presos. A porta do galpão estará travada. Presos ali, Davi e Bárbara começarão uma conversa cheia de provocações. Ele, sempre com seu jeito galanteador, tentará impressioná-la com piadinhas, enquanto a lutadora se mostrará mais preocupada em sair dali o quanto antes. Entre olhares desconfiados e frases cortantes, nascerá uma tensão irresistível. Em meio às tentativas de abrir a porta, os dois se aproximarão fisicamente. O esforço conjunto acabará em trapalhada. A porta cederá de repente e os dois cairão embolados no chão, com Davi por cima dela.
O clima ficará evidente. O playboy tentará roubar um beijo, mas Bárbara, fiel ao seu temperamento forte, o empurrará de imediato. Davi, no entanto, não desistirá. Encantado com a beleza e a energia selvagem da vilã, começará a investir pesado. Diferente das mocinhas que costumava cortejar, Bárbara se mostrará imprevisível, ora dando sinais de interesse, ora o tratando com frieza. Essa oscilação deixará o galã ainda mais fascinado. Mas a volta de Bárbara não mexerá apenas com o coração de Davi. Ela também balançará outros homens da trama. Logo nos primeiros dias de sua volta, a lutadora conhecerá Rian em uma festa. Entre um drink e outro, os dois acabarão se beijando. Não por romance, mas por provocação. Bárbara usará Rian apenas como peça em seu jogo de ciúmes contra Marlon e Cami, reacendendo feridas antigas. Mesmo sabendo que está sendo manipulada, Rian cederá aos encantos da moça, disposto a tirar proveito da situação. Marlon, ao ver a cena, ficará transtornado, mas decidirá não se envolver novamente com Bárbara, deixando claro que não pretende reatar. A vilã, contudo, não se dará por vencida. Determinada, ela intensificará sua perseguição, dando em cima do rapaz em toda a oportunidade possível. Numa noite solitária no galpão, Bárbara finalmente conseguirá beijar Marlon outra vez. Ele corresponderá por um instante, mas logo se afastará, reforçando que não quer mais nada com ela. A cena será presenciada por uma personagem inesperada, prometendo gerar fofoca e intriga nos próximos capítulos. Enquanto isso, Davi continuará investindo pesado em Bárbara. Sempre presente em seus treinos e aulas, ele arranjará desculpas para se aproximar. Levará flores, aparecerá com presentes esportivos caros e até tentará impressionar, mostrando disposição para aprender técnicas de luta, mesmo sendo desastrado. O contraste entre o riquinho mimado e a lutadora disciplinada arrancará risadas e comentários irônicos da vilã. A cada encontro, a tensão sexual aumentará. Bárbara, apesar de relutar, começará a se divertir com o jogo de sedução. Davi, por sua vez, verá nela uma nova chance de recuperar a autoestima e provar que ainda é capaz de conquistar mulheres fortes e independentes. Mas o romance promissor estará longe de ser fácil. Bárbara não será apenas um novo par amoroso. Ela voltará determinada a se reposicionar no jogo de poder da trama. E ao lado de Davi, encontrará um parceiro disposto a bancar seus caprichos, mesmo sem perceber que pode estar entrando em uma armadilha. O envolvimento de Davi e Bárbara não passará despercebido. Léo, ainda magoada com o passado e tentando se firmar ao lado de Samuel, ficará dividida ao ver o ex com outra mulher, principalmente uma vilã marcada por intrigas. Samuel, por sua vez, não perderá a chance de cutucar o rival, insinuando que Davi está se afundando novamente ao cair em tentação. A volta de Bárbara também mexerá com outras mulheres do bairro, que verão nela uma ameaça, tanto por sua beleza quanto por sua língua afiada. Stephanie, Yara e até Pam comentarão sobre os boatos, aumentando ainda mais a tensão dentro da comunidade. Bárbara vai mostrar que não voltou apenas para dar aulas e se meter em romances passageiros. A vilã vai querer recuperar espaço, poder e influência, e vai usar Davi como trampolim para isso. O riquinho, cego pelo encanto e pelo desafio de conquistar a lutadora, não perceberá que está sendo manipulado. Bárbara passará a frequentar os lugares da alta sociedade ao lado dele, chamando atenção pela postura ousada e pelo jeito de afrontar qualquer um que tente diminuir sua presença. Em uma dessas ocasiões, durante um jantar luxuoso, ela humilhará uma socialite que a olhou torto, deixando Davi ao mesmo tempo envergonhado e fascinado pela ousadia da nova parceira. A relação deles, no entanto, será feita de altos e baixos. Em um momento estarão em clima de paixão avassaladora, no outro, em discussões intensas, cheias de acusações e provocações. Bárbara exigirá atenção constante, colocará regras e desafiará Davi a sair de sua zona de conforto. Ele, acostumado a ser bajulado, se verá desarmado diante de uma mulher que não se curva ao seu dinheiro.
O jogo ficará ainda mais perigoso quando Bárbara voltar a se aproximar de Rian, mesmo depois de deixar claro que estava interessada em Davi. Entre provocações e encontros inesperados, ela dará a entender que pode, sim, se envolver com os dois ao mesmo tempo, alimentando rivalidades. Enquanto isso, Marlon observará de longe, incomodado, mas sem coragem de admitir que ainda sente algo pela vilã. Cami, ao perceber a tensão, fará questão de jogar lenha na fogueira, espalhando comentários maldosos para provocar ainda mais discórdia. A situação ganhará novos contornos quando Bárbara começar a aparecer em reuniões ligadas a Boaz, usando Davi como ponte para se infiltrar no universo empresarial. Samuel e Léo verão nisso um perigo iminente. A possibilidade da vilã usar o riquinho para se vingar. Mesmo diante dos alertas, Davi se entregará cada vez mais ao romance turbulento. Bárbara, por sua vez, deixará escapar que não está interessada apenas em afeto. Ela falará de ambições maiores, de planos de se tornar influente, de usar sua imagem como lutadora para construir algo além do bairro de São Cristóvão. O casal será visto em momentos intensos, desde brigas públicas até beijos arrebatadores em festas. A química entre eles será inegável, mas a instabilidade também. Os rumores de que a vilã pode tramar algo contra Léo e Samuel vão aumentar, criando um clima de suspense. E Davi, sem perceber, pode estar entrando no maior enrosco de sua vida, dividido entre a paixão incendiária e o risco de se tornar apenas mais uma vítima das artimanhas de Bárbara. Léo terá de lidar com mais um problema: a rixa entre Samuel e Rian. O ex-detento será liberado definitivamente da cadeia e passará a morar na casa da mocinha. Ao mesmo tempo, Jaques ameaçará expulsar Sofia da mansão e Samuel levará a menina para também morar na casa da babá. O certinho, porém, não gostará de saber que a irmãzinha estará na presença de um ex-traficante. E Léo terá de escolher se ficará ao lado do amigo de infância ou do namorado nessa briga que promete abalar os alicerces da relação dos dois. Rian sairá da cadeia e será recebido com festa por Léo, Stephanie e Yara. As três prepararão uma pequena recepção com bolo simples, música e abraços calorosos, celebrando a volta dele à liberdade. Elas ainda chamarão Cami, Lucas e Dedé para participarem da comemoração. O clima será de alegria genuína, principalmente quando Dedé correr para abraçar o pai, emocionado. Rian chorará ao sentir novamente o carinho do filho em casa, longe das grades que o sufocaram por tanto tempo. Em meio à festa, Léo não atenderá às ligações de Samuel. O rapaz tentará avisar que levará Sofia para a casa dela, pois o clima com Jaques terá ido de mal a pior após a criança jogar as guitarras do tio na piscina durante um momento de birra. Jaques, furioso, terá gritado que não queria mais a menina sob seu teto, ameaçando expulsá-la de vez. Sem conseguir falar com Léo, Samuel pegará a irmã e chegará de surpresa com ela à casa da namorada. O choque acontecerá na porta. Ao ver a celebração, Samuel ficará desconfiado. Perguntará o motivo da festa. E Dedé, animado, responderá sem pensar: "Meu pai agora mora aqui." A revelação cairá como uma bomba. Samuel não gostará nada do que ouvirá. Chamará Léo para uma conversa a sós, ainda que o incômodo seja evidente em cada gesto. Ele puxará a namorada para um canto da sala e, com voz firme, desabafará: "Você acha que eu vou deixar minha irmã dormir na mesma casa que ele? Desculpa, Léo. Se coloca no meu lugar. Tudo o que eu sei do Rian é que ele estava preso há anos por tráfico." Léo, já prevendo a confusão, responderá com emoção: "O Rian é meu amigo de infância. Eu confio nele. Eu acredito que merece uma segunda chance. Eu, a mesma pessoa que faria qualquer coisa pela Sofia. Em mim você não confia?" Samuel tentará se explicar. "Se eu não confiasse, não estava aqui. Não é sobre isso. Só que não vou conseguir ficar tranquilo." A mocinha, indignada, rebaterá: "Você sabe que isso tem nome." O clima ficará pesado, mas antes que continuem a discussão, Sofia e Dedé chamarão os dois para brincar. Samuel, desconfortável, resolverá levar a irmã para a casa de Ayla, provisoriamente. A grávida, no entanto, enfrentará complicações na gestação e terá de ficar em repouso absoluto. Com isso,
a situação de Sofia se tornará ainda mais delicada e Samuel voltará a brigar com Léo por causa do destino da menina, já no capítulo do dia 8 de setembro. A discussão se acirrará. Léo defenderá a ideia de que Sofia ficaria bem em sua casa. Eu já disse que ela pode ficar lá em casa. Eu tô trabalhando no contraturno. Fico com ela de dia e minha avó e minha irmã me ajudam à noite. Deixa eu ver se adivinho. É o Ryan, né? Aí você acha que tá sendo muito melhor para Sofia ficar pulando de casa em casa como se lugar nenhum tivesse espaço para ela? A fala da mocinha ecoará como uma acusação direta. Léo, emocionada, abrirá o coração, lembrando o trauma que a marcou anos atrás. Você sabe o que aconteceu comigo, Samuel. Sabe da perda que eu tive. Perdi meu bebê e achei que nunca mais ia conseguir sorrir de verdade. Foi a Sofia que me devolveu a alegria de viver. E agora eu tenho que ver ela sem casa, sem paz, sem ser prioridade de ninguém? Isso me dói. Samuel firme discordará. Desculpa, mas nisso você está completamente errada. A Sofia não estaria segura aqui e você sabe muito bem por quê. É nesse momento que Ryan, ouvindo tudo do corredor, decidirá se manifestar. Ele entrará na sala e jogará a verdade na mesa. É por minha causa, né? Vai, playboy, fala logo o que tu pensa na minha cara. Samuel respirará fundo antes de admitir. Desculpe, Ryan, mas sim, você morar aqui é um problema. Não tem como deixar minha irmã aqui. Léo se colocará entre os dois, claramente tomando o partido do amigo de infância. Seus olhos brilharão de raiva e dor. O Ryan já cumpriu a pena dele e tem a minha confiança. É gente que pensa assim como você que fica no caminho de quem quer recomeçar. Ryan, por sua vez, não fugirá da verdade. Fui preso por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Tenho vergonha de dizer não. E foi justamente quando fui pedir para sair. Já estava trabalhando de entregador e estava fazendo tudo isso porque a Cami estava grávida do Dedé. Não queria que ele tivesse um pai no crime. Tu acha mesmo que eu faria alguma coisa contra a Sofia, amiga do meu filho? Samuel rebaterá com firmeza, mas mantendo o respeito. Com todo respeito, Ryan, eu não te conheço. O ex-detento então levantará a voz carregada de mágoa. É muito fácil você me julgar. Você teve uma vida completamente diferente da minha, com tudo ao seu alcance. Samuel se manterá sereno, mas não cederá. Tive. É injusto. Esse país tem uma desigualdade cruel, mas isso não muda minha preocupação. Como você mesma disse, Léo, a Sofia já passou por coisa demais. Já são traumas demais. O máximo que eu puder proteger minha irmã, eu vou proteger. A tensão atingirá o ápice quando Samuel, cansado da discussão, decidir encerrar. A Sofia está na casa da irmã dela, bem insegura. Acho melhor eu ir embora antes que essa conversa perca totalmente o rumo. Desculpa, Ryan. Mesmo. Você ama seu filho. Faz qualquer coisa por ele. Então você deve entender meu amor pela Sofia também. Ryan, mesmo contrariado, assentirá em silêncio. Léo, no entanto, sentirá o coração despedaçado. Estará dividida entre dois mundos, o do amigo que sempre acreditou e o do namorado que luta para proteger a irmã. O choque entre eles ainda ecoará pelos próximos capítulos, alimentando uma chama de conflito que promete explodir em novas batalhas emocionais. Ryan ficará em silêncio após as últimas palavras de Samuel, mas seus olhos marejados entregarão toda a dor que sentia. O ex-detento passará a mão no rosto, tentando conter a raiva, e dirá com a voz embargada: Eu entendo teu amor pela tua irmã, Samuel. Só não entendo porque o meu não vale nada. Léo, sentindo-se no meio de uma tempestade, segurará o braço do amigo e implorará para que não transformasse aquilo em guerra. Ryan, por favor, não fala assim. Eu sei o quanto você ama o Dedé e sei também o quanto o Samuel ama a Sofia. Não é uma disputa, é uma luta de dois homens por quem eles mais amam. Samuel, firme, se levantará e pegará Sofia pela mão. Antes de sair, olhará nos olhos de Léo. Você precisa escolher em quem vai confiar, Léo. Não dá para ficar em cima do muro. Essas palavras cairão como um peso sobre o coração da mocinha, que ficará paralisada, dividida entre o passado e o presente. Ryan, ao perceber o silêncio dela, explodirá em desabafo. Tu não devia escolher, Léo.
Quem é de verdade nunca coloca quem ama contra a parede. Samuel deixará a casa com Sofia sem olhar para trás. A porta se fechará com força, e o barulho ecoará como se fosse o rompimento de um elo que até então parecia inquebrável. Léo cairá no sofá em prantos, enquanto Rian se aproximará para consolá-la. Eu não queria isso, Léo. Não queria ser o motivo de você brigar com ele. Mas eu também não vou sair daqui com a sensação de que sou um lixo, que não merece recomeçar. Eu vou provar para todo mundo que eu mudei, principalmente para ele. Prometerá Rian, abraçando a amiga. Na rua, Samuel andará apressado com Sofia ao lado. A menina, curiosa e inocente, perguntará: Samuel, por que você não gosta do Rian? Ele é pai do meu amigo. Ele é legal comigo. O rapaz respirará fundo, tentando esconder a angústia, mas não terá forças para disfarçar. Não é que eu não goste, Sofia. Eu só não consigo confiar. E confiar é tudo o que a gente precisa para ficar em paz. A tensão entre os dois mundos, o de Samuel e o de Rian, ficará cada vez maior. E Léo será obrigada a enfrentar uma escolha que pode mudar não só o rumo de sua vida, mas também o destino de Sofia, da própria relação com Samuel e do futuro de Rian. Samuel, que vinha se consolidando como o maior opositor das tiranias de Jacques na Boaz, vai acabar vítima de uma reviravolta inesperada. A traição de Davi, justamente o irmão. O rapaz, em vez de apoiá-lo, dará um golpe devastador ao se alinhar com o tio vilão, surpreendendo toda a família e mudando os rumos da empresa. Tudo começará quando Jacques, cada vez mais arrogante, decidir endurecer suas medidas absurdas contra os funcionários da Boaz. Uma das ordens mais bizarras será a criação de um passe controlado para que operários possam ir ao banheiro, como se estivessem em um regime militar. Além disso, os cortes no Vale Alimentação e a extinção do cafezinho gratuito para os trabalhadores gerarão revolta nos corredores da fábrica. Samuel, indignado, vai desabafar com Ricardo, demonstrando que não pode aceitar tais medidas desumanas. Isso é desrespeito, é humilhação. Ele está tratando as pessoas como máquinas descartáveis, dirá em tom inflamado. Filipa, que assiste preocupada à escalada de conflitos, aconselhará: Samuel, marque uma reunião do conselho. Só assim vocês podem votar contra essas loucuras. Não adianta se desgastar discutindo com Jacques no grito. Enfrente ele dentro das regras da empresa. Convencido, Samuel convocará a reunião extraordinária da diretoria. Ali estarão presentes Jacques, Ayla, Ricardo, Filipa e, claro, Davi, que será peça-chave no jogo. O clima será de total tensão, com os olhares cruzados e cada palavra pesando como uma sentença. Samuel tomará a dianteira. Essas medidas são um ultraje. Cortar vale alimentação, restringir idas ao banheiro, acabar com o café da fábrica? Isso não é gestão, é tortura. Não podemos permitir que a Boaz vire um campo de concentração. Jacques, debochado, retrucará: o que você chama de tortura, eu chamo de visão administrativa. Menos gastos supérfluos, mais lucros para os acionistas. Quem não estiver satisfeito que peça demissão. Ayla não ficará calada. Lucro às custas da dignidade humana não é administração, é tirania. Eu voto contra todas essas medidas. Não posso compactuar com esse tipo de exploração. Ricardo, buscando encerrar a discussão, dirá: chega de discurso, vamos votar. Quem é a favor de revogar as medidas de Jacques, levante a mão. Samuel e Ayla, convictos, levantarão a mão. Ricardo, com olhar sério, seguirá o protocolo. Jacques e eu somos a favor de manter. 2-2. Falta o voto de Davi. Todos se voltarão para ele, que até então permanecera em silêncio, apenas observando. Samuel, confiante, quase sorrirá, acreditando que o irmão ficará do seu lado. Mas para a surpresa geral, Davi soltará: eu voto com o Jacques. O choque será imediato. Samuel ficará boquiaberto, incapaz de acreditar no que ouviu. Você só pode estar brincando, Davi. Depois de tudo o que conversamos, dirá com a voz embargada. Davi, frio, responderá: não é brincadeira, Samuel.
Eu acredito que o Jaques tem razão. A empresa precisa de lucros, não de sentimentalismos. Os tempos mudaram. Quem não acompanhar, fica para trás. Jaques abrirá um sorriso vitorioso, satisfeito com a jogada. Filipa levará a mão ao peito, em choque. Ayla, revoltada, disparará. Você se vendeu, Davi. Vendeu sua consciência por migalhas de poder. O resultado será devastador. 3 votos a favor de Jaques contra 2. As medidas serão mantidas e Samuel se sentirá derrotado. Mas o pior ainda está por vir. Depois da reunião, Samuel tentará conversar com o irmão. Davi, o que aconteceu com você? Eu achei que estivéssemos do mesmo lado. Achei que você fosse diferente. Davi, com um olhar gélido, retrucará. Eu cresci, Samuel. Você continua preso a essa ingenuidade de herói. A vida não é um conto de fadas. E se eu tiver que escolher entre ser o perdedor sonhador ou o vencedor pragmático, eu escolho vencer. Samuel, ferido no orgulho, se afastará, mas prometerá que não desistirá. O clima ficará ainda mais pesado quando Jaques, aproveitando a aliança recém-conquistada, entregar a Davi responsabilidades estratégicas dentro da empresa, promovendo-o a um cargo de confiança. A situação sairá do controle durante uma nova reunião de conselho, quando Samuel tentar novamente contestar Jaques. Desta vez, a tensão entre os irmãos explodirá em agressão. Davi, inflamado, acusará Samuel de querer manipular a família contra ele e Jaques. O jovem não suportará mais ser tratado como o ingênuo da história e, tomado pela fúria, partirá para cima do irmão. No calor da discussão, um punhal, que fazia parte de uma decoração no salão da Boaz, em alusão à fundação da empresa, será usado por Davi em um ato impensado. Samuel, ao tentar contê-lo, acabará sendo atingido. O sangue escorrerá no chão e o choque tomará conta de todos os presentes. Filipa gritará desesperada, Jaques fingirá surpresa e Ayla correrá para socorrer o rapaz. Ricardo, atônito, ficará sem reação. Samuel, ferido, olhará para Davi com os olhos marejados, sem entender como o irmão pôde chegar a esse ponto. Você me apunhalou, balbuciará, antes de cair ao chão. O choque vai se espalhar pela Boaz quando Samuel, após lutar contra as medidas cruéis de Jaques, acabar vítima de uma punhalada de ninguém menos que Davi, seu próprio irmão. A traição será devastadora e dividirá a família de uma vez por todas. Depois de ser atingido pelo golpe inesperado, Samuel cambaleará para trás, tentando se apoiar na mesa de reuniões. O sangue manchará sua camisa e Ayla gritará desesperada. Socorro! Alguém faça alguma coisa! Filipa em prantos. Davi, o que você fez? Meu Deus, é o seu irmão. Davi, ainda com o punhal nas mãos, estará em choque. A expressão dele oscilará entre a fúria e o arrependimento, mas Jaques não perderá tempo e assumirá o controle da situação. Foi um acidente. Ele se jogou em cima do Davi. Vamos levá-lo para o hospital antes que seja tarde demais. Enquanto Ricardo tenta ligar para a ambulância, Jaques se aproxima de Davi e sussurra ao ouvido. Agora você está amarrado a mim para sempre. Se Samuel sobreviver, será sua palavra contra a dele. E se ele morrer, será o meu segredo e o seu. Bem-vindo ao lado certo. Davi ficará paralisado, sentindo o peso da chantagem do tio. Samuel será levado às pressas para o hospital. Ayla, sempre fiel, não soltará sua mão em nenhum momento, enquanto Filipa rezará em silêncio. No caminho, Samuel, enfraquecido, tentará balbuciar. Não deixem o Jaques vencer. Não confiem no Davi. Essas palavras pesarão como uma sentença no coração de todos. No hospital, os médicos correrão contra o tempo para estancar a hemorragia. A cirurgia será arriscada e deixará a família em agonia na sala de espera. Enquanto isso, na Boaz, Jaques aproveitará a ausência de Samuel para consolidar seu domínio. Ele anunciará à diretoria que Davi será seu braço direito a partir de agora. Meu sobrinho provou que tem coragem e sangue frio. É disso que precisamos para levar a Boaz ao topo.
Ricardo, inconformado, enfrentará o vilão. Isso não é coragem, é crime! Você transformou o Davi em um monstro igual a você. Jacques rirá, sarcástico. Chame do que quiser. No fim das contas, quem manda sou eu. Davi, no entanto, não conseguirá esconder o peso da consciência. No quarto, sozinho, ele reviverá a cena da punhalada, vendo o rosto de Samuel no momento em que foi atingido. A lembrança do irmão o acusará noite e dia, mas Jacques o manterá preso por meio de chantagens e promessas de poder. Dias depois, Samuel acordará na cama do hospital. Ainda fraco, mas com os olhos firmes, ele verá Ayla ao lado da cama. "Você está vivo, graças a Deus!" dirá ela, emocionada. Mesmo ferido, Samuel pedirá para não desistirem da luta contra Jacques. Ele deixará claro que pretende voltar a Boaz para retomar o controle e provar que o tio e Davi estão destruindo a empresa e a família. "Eles podem ter me derrubado uma vez, mas eu vou me levantar. E quando eu voltar, ninguém vai impedir que a justiça seja feita." Ayla segurar-lhe-á a mão com firmeza, mostrando que estará ao lado dele nessa guerra. De um lado, Jacques e Davi, aliados por conveniência, prontos para transformar a Boaz em uma máquina de lucro a qualquer custo. Do outro, Samuel, Ayla e Léo, unidos pela justiça e pela memória de Rosa, que sempre sonhou em ver a empresa como um legado de dignidade. A punhalada será apenas o começo de uma guerra sem volta. A partir daí, cada reunião, cada decisão e cada passo dentro da Boaz se transformará em campo de batalha. E no centro dessa guerra, Samuel terá que lutar não apenas contra o tio, mas contra o próprio irmão, agora perdido no labirinto do poder. Samuel perde a paciência com Sofia e age de forma agressiva pela primeira vez e a deixa assustada. Samuel, sempre visto como um porto seguro dentro da mansão Boaz, viverá um dos momentos mais delicados de sua trajetória. O rapaz, conhecido pelo temperamento calmo e pela paciência quase infinita, perderá o controle diante de uma crise inesperada de Sofia. A menina, inconformada com a ausência de Léo, demitida por Jacques, sem ao menos ter se despedido direito, vai levar o irmão a um limite jamais alcançado. Tudo começa numa manhã aparentemente comum. Samuel acorda cedo, prepara o café da irmã e se dispõe a ajudá-la a se arrumar para a escola. Mas, diferente de outros dias, Sofia está arredia, resmungona e recusa qualquer gesto de carinho. O rapaz insiste com delicadeza. "Sofia, você precisa aprender a se cuidar. Já está crescidinha. Tem que tomar banho, escovar os dentes, se vestir sozinha. A Léo sempre dizia isso, lembra?" Mas a menção ao nome da ex-babá funciona como gatilho. De repente, a menina rebate com firmeza, os olhos marejados. "Eu preferia quando era a Léo quem me ajudava. Você não faz igual. Quero ela de volta." Samuel tenta manter a calma, engole em seco, mas a insistência da irmã começa a minar sua paciência. Para tentar acalmá-la, o rapaz decide atender ao pedido da pequena e faz uma chamada de vídeo para Léo. Do outro lado da tela, a ex-babá atende surpresa, com o coração apertado. Os olhos dela brilham ao ver Sofia, mas logo se entristecem ao perceber o quanto a menina ainda sofre com a separação. Sofia, sem papas na língua, solta a bomba. "Léo, eu queria morar com você. Eu não quero mais ficar aqui." As palavras ecoam como uma lâmina cortante no coração de Samuel. Léo, constrangida, não sabe o que responder de imediato. Do outro lado, Samuel tenta impor razão. "Sofia, isso não é assim? Você sabe que a vida não funciona desse jeito. Léo não pode simplesmente te levar com ela." Mas a menina se recusa a ouvir. Num ímpeto de raiva, arranca o celular da mão do irmão e o joga com força no chão. O barulho seco do aparelho batendo no piso ecoa no quarto. Léo, do outro lado da tela, leva um susto, arregalando os olhos. Samuel, chocado, demora alguns segundos para reagir. Sofia,
tomada pelo nervosismo, corre até sua casa de bonecas e, numa explosão de revolta, derruba tudo com as mãos, espalhando móveis e bonecas pelo chão. É nesse instante que Samuel perde o controle. A respiração fica ofegante, o rosto enrubesce e, pela primeira vez, ele ergue a voz. Eu já falei que é para parar. O grito atravessa o quarto como um trovão. Sofia congela. A expressão de medo toma conta do seu rostinho e as lágrimas escorrem sem que ela consiga conter. Samuel percebe de imediato o impacto do seu descontrole. O silêncio que se instala pesa como chumbo. Até Léo, ainda na tela trincada do celular caído, observa atônita. Samuel, tomado pela culpa, respira fundo, se aproxima devagar e tenta recuperar o tom calmo. Desculpa, Sofia. Eu não devia ter gritado. Foi errado. Eu perdi o controle. Mas o que você fez também foi demais. Jogar o celular, quebrar suas coisas. Isso não é jeito de resolver nada. Sofia, ainda tremendo, murmura entre soluços. Eu só queria a Léo aqui. Desculpa. Eu arrumo a bagunça. Eu fico de castigo se você quiser. Samuel a abraça com cuidado, sem saber se a menina vai aceitar o gesto. Para sua surpresa, ela se aconchega, chorando baixinho. A cena corta o coração de Léo, que do outro lado da chamada assiste impotente, com os olhos marejados, sem poder interferir. Enquanto a pequena começa a recolher, com as mãos trêmulas, as peças da casinha destruída, Samuel observa, dividido entre a culpa pelo grito e a consciência de que precisa ser firme. Ele sabe que a ausência de Léo criou uma ferida enorme em Sofia, mas também entende que não pode permitir que ela mande em tudo e ceda a cada capricho. A tensão entre irmão e irmã vai se intensificar. Samuel, pela primeira vez, se verá no dilema de assumir uma postura mais dura diante de Sofia, ao mesmo tempo em que tenta não perder o vínculo de carinho que construiu com ela ao longo dos anos. Já Léo, cada vez mais pressionada pela distância, se sentirá ainda mais culpada, sem saber se deve insistir em ajudar ou se afastar de vez para não piorar a situação. E tudo isso acontece sob o olhar atento de Jaques, que assiste de longe ao desgaste emocional da família, satisfeito por ver a ausência de Léo virar uma ferida aberta dentro da mansão Boaz. Samuel ainda tenta manter o tom firme, mas o coração dele está em frangalhos. Ver a irmãzinha, tão pequena, se encolhendo diante de sua explosão de raiva, o deixa dividido entre a necessidade de impor limites e o medo de se transformar em alguém que ele nunca quis ser. Léo, ainda na chamada de vídeo, arrisca. Sofia, escuta o Samuel. Ele só quer o seu bem, minha flor. Não precisa derrubar suas coisas, nem jogar o celular. Isso só vai machucar você mesma. A voz doce de Léo acalma a menina, que começa a soluçar mais baixo. Samuel se aproveita da abertura e completa. Eu sei que você sente falta dela. Eu também sinto. Mas a gente não pode agir desse jeito. Você precisa aprender a lidar com as coisas de outra forma. Sofia, com o rosto vermelho e os olhos marejados, responde. Eu pensei que se eu gritasse, alguém ia ouvir. Eu achei que se eu quebrasse tudo, você ia entender como dói. O rapaz se surpreende com a maturidade da fala, mesmo no meio do choro infantil. Ele se abaixa, olha nos olhos dela e segura suas mãozinhas. Eu entendo, Sofia, mas machucar não ajuda. A dor não some assim. Eu tô aqui pra você, mesmo quando pareço duro. Do outro lado da tela, Léo enxuga discretamente uma lágrima. Ela se sente culpada, como se fosse responsável por aquele caos. Samuel percebe o olhar dela e comenta. Léo, você não é a culpada. Foi o Jaques quem fez isso. E eu vou dar um jeito de proteger a Sofia, nem que eu precise enfrentar o mundo inteiro. Sofia, ouvindo, se agarra ao irmão. Mas a ferida já está aberta,
e no fundo ela guarda um medo: o de que Samuel volte a gritar daquele jeito. A rotina da mansão ficará marcada por esse episódio. Sofia, assustada, passará a ter pesadelos recorrentes, revivendo o grito de Samuel. À noite, ela acordará chorando, chamando por Léo, e Samuel se verá obrigado a confortá-la, mesmo exausto com os problemas da fábrica Boaz. O clima tenso se refletirá até nos corredores da empresa. Samuel chegará atrasado em reuniões, disperso, com a mente sempre voltada para a irmã. Davi e Ricardo perceberão o abatimento e farão comentários maldosos, alimentados por Jaques, que aproveitará a fragilidade para tentar colocar todos contra ele. Enquanto isso, Léo se verá diante de uma decisão difícil. De um lado, o desejo de se manter firme em sua escolha de recusar a ajuda financeira de Samuel. Do outro, a preocupação com Sofia, que não consegue esconder o sofrimento. Em segredo, Léo começará a visitar a escola da menina, esperando por um encontro rápido nos intervalos, mesmo correndo o risco de ser flagrada por Jaques ou algum funcionário da mansão. Em uma dessas visitas, Sofia, emocionada, corre para abraçá-la e confessa: "Eu não aguento sem você. O Samuel gritou comigo, Léo." Ele nunca tinha feito isso. Léo, abalada, a aperta forte nos braços. Mas antes que consiga responder, uma funcionária da escola interrompe, alertando que aquilo pode trazer problemas. Léo sai dali com a consciência pesada, dividida entre respeitar os limites e proteger a menina de uma dor ainda maior. Em casa, Samuel trava um embate interno. Sozinho em seu quarto, relembra cada detalhe do momento em que perdeu o controle. Ele se pergunta se está se tornando parecido com Jaques, e essa ideia o assombra. "Eu não posso ser igual a ele. Eu não vou ser como ele", sussurra para si mesmo diante do espelho. Mas, ao mesmo tempo, Samuel reconhece que não pode viver apenas no papel de irmão carinhoso. Sofia está crescendo, precisa de limites, e se ele não assumir esse papel, ninguém mais fará. Esse dilema se tornará uma das grandes marcas da sua trajetória. Como ser firme sem perder a ternura? Como ser autoridade sem se transformar em tirano? E assim, o conflito entre Samuel, Sofia e Léo ganha novas camadas. O grito do rapaz será apenas o primeiro sinal de uma fase turbulenta, em que cada gesto, cada palavra, poderá definir os rumos da relação entre eles.